Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem me acompanha, bem-vindos. Todos aqueles que têm energia da expansão, a energia de Júpiter, a energia do conhecimento, das viagens, dos estudos superiores, daquilo que é ir à procura de novos significados para uma realidade que podemos interpretar de diversas maneiras. A todos aqueles que veem de algum modo como sendo absolutamente essencial expandir expandir ideias, pensamentos, doutrinas, percebê-las de um ponto de vista prático e, essencialmente, criar teorizações que nos permitam expandir a nossa própria dimensão. A todos aqueles que também acreditam na energia positiva, na sorte, na capacidade de ser feliz, na fé, na entrega a algo superior, a fazer aquilo que é um serviço não apenas ao outro, mas ao universo, e a todos aqueles que abrem esta filosofia das oficinas superiores do serviço coletivo, a todos vocês que têm uma energia também de ação, de realização, mas nestas áreas do social, daquilo que diz respeito ao conhecimento partilhado às universidades. Todos vocês, sagitarianos, bem-vindos aqui à vossa leitura de junho de 2025, já me estava a adiantar um mês, à vossa leitura de junho de 2025, e iria efetivamente fazer essa leitura para vocês, aqui com uma proposta de trabalho. Vou usar este baralho já agora, que é o baralho do Tarot das Bruxas, onde irei colocar as 12 oficinas, 12 áreas de vida, e depois fazer os respectivos esclarecimentos às duas posições menos favorecidas com o Light Seers ou com os videntes das estrelas ou da luz. Interpretação que queiram dar ao inglês, Light Seers é mesmo videntes da luz. Mas, para já, vamos então dispor aqui em círculo as 12 áreas de vida, ok? E começamos então pelo ginásio, depois temos hum, a banca, a redação, o infantário. Eu depois vou pôr isto mais em cima. Depois temos aqui o palco, temos a seguir ao palco a clínica, a firma, o terapeuta, a universidade, que é a vossa própria casa, o parlamento, e agora temos que encaixar aqui e vamos conseguir o Grêmio e o Templo. Um bocadinho de espaço e seja isto é o Templo. Estão então definidas as 12 áreas de vida e vamos então agora entrar na compreensão do que é que esta leitura importa. Então, no ginásio, que tem a ver com a vossa imagem física, com o vosso corpo, com a vossa energia, daquilo que é a forma como vocês estão com a vossa própria energia, se apresentam no mundo, a fisicalidade, o corpo, a forma como trabalham, 10 de ouros, que indica que vocês estão numa fase de plenitude, de satisfação, disso vos trazer a vossa própria noção de ser e estar, e portanto estão muito fortes, digamos, no eu com o eu, a nível do corpo, do físico e da ação. Isto a nível do ginásio. Já a nível da banca temos a Lua. A Lua é uma carta de peixe, que tem muito a ver com a emocionalidade, tem a ver com o nosso caminho e transformação interior, e isto nesta área, que é uma área material, que é uma área de gestão de recursos, que é uma área que também pode ser financeira. Isto indica que vocês vão passar aqui por um período de transformação, desafios, mas também que vos vai levar certamente a uma estabilidade ou algo que no fim do percurso será certamente positivo, mas neste momento atravessam dificuldades económicas, ou pelo menos nos recursos têm dificuldades na gestão dos recursos. Já relativamente à comunicação, dois de hoje, vocês estão a tentar equilibrar situações. Há dois caminhos, literalmente o dois de ouros indica dois caminhos, opção difícil ou quase impossível entre duas vias. Pode ser uma via mais económica de poupar, outra mais de gastar e de ir à aventura, e portanto há aqui e depois isto verbaliza-se também, não é, em termos comunicacionais,
acaba por ser colocado, digamos, em termos da relação da comunicação, não é? Porque aqui estamos na redação, portanto, a forma como vocês comunicam é sempre dual, é sempre dúbia. E isto também depois pode transmitir alguma insegurança no discurso, alguma instabilidade no discurso ou na forma como se posicionam. Relativamente àquilo que é a vossa relação com a vossa viagem ao passado, vossos traumas interiores, que é aquilo infantário, energia de caranguejo, temos algo muito cerebral, que é um as de espadas. O as de espadas indica-nos que vocês sabem o caminho do que é que têm que fazer. Mas para se transmutarem nesta casa ou nesta energia que é o infantário, vocês têm que ir ao emocional, não podem ficar apenas no mental. Portanto, eu diria que há um caminho claro que vocês querem trabalhar, mas que é difícil realizar. Já relativamente ao palco, vocês têm o sete de espadas e aqui das duas uma, ou vocês estão na posição de trair alguém e de não serem corretos ou fiéis a alguém, ou vocês estão na posição de serem vocês que vão ser traídos por alguém. E isto a nível, inclusivamente, da relação com familiares, daquilo que é, para além da relação com os familiares, da forma como também vocês colocam a vossa energia em palco, da forma como vocês estão e vivenciam a realidade. Porque isto é muito mais do que apenas a relação com a família próxima, os filhos, ou essencialmente os filhos, não é? Isto tem muito a ver também com a própria energia, porque é uma casa de fogo, tem a ver com o leão, tem a ver com aquilo que é o palco, tem a ver com a projeção da nossa energia no mundo. Portanto, eu diria que vocês ou estão numa posição de alguma fragilidade em termos de as pessoas não estarem a respeitar ou no fundo, aceitar o vosso papel, ou pelo contrário, são vocês que estão, digamos, numa posição de sabotar algo ou alguma coisa. Agora, independentemente disso, há aqui sabotagem. Esta é a carta da sabotagem. Alguma coisa não está a correr como devia. Isso, evidentemente, depois teremos que ver em concreto do que é que se trata. Relativamente ao palco, temos então sete de espadas, já relativamente àquilo que é o trabalho, a clínica, a energia de virgem, temos os amantes, ou a escolha. Significa que vocês vão fazer uma escolha na área do trabalho, não é? Portanto, uma opção, uma progressão de carreira, ou inclusivamente a possibilidade de terem um comportamento diferente, mais assertivo perante os vossos chefes, o que contrasta ali um bocadinho com a vossa comunicação. Mas, de qualquer das formas, vai ser feita uma escolha. Também pode ser uma escolha ser feita por vocês, ou pura e simplesmente ela apresentar-se e a escolha não ser exatamente movimentada por vocês. Depois temos na parceria a energia de balança, o mundo, o que significa que vocês aqui na comunicação, no trabalho, nos outros, no coletivo, vocês estão muito indefinidos, mas ao mesmo tempo o mundo também indica que vocês atingiram o patamar máximo, ou seja, que atingiram um objetivo, que já estão num plano superior e que atingiram um patamar superior nesse mesmo plano. Não está muito definido o que é, como e de que maneira, um bocadinho como a rota da fortuna, mas vocês atingem um patamar superior, tem aqui um mundo. Há aqui uma ideia de alcance, terem alcançado uma vitória, terem atingido um objetivo. Depois, relativamente ao terapeuta, que é a energia de caranguejo, vocês têm o oito de ouros, que indica muito trabalho. Quer dizer, nas relações íntimas, isto pode, eventualmente, ali a imagem que vocês têm pode também ter aqui a ver com a parte íntima. Mas está a haver esse trabalho e essa transformação. Indo para a vossa própria energia, a vossa casa, aquilo que é, no fundo, aqui a universidade, vocês estão a estabelecer parcerias. O 3 de ouros indica parceria. Vocês vão estabelecer uma parceria, a partir daí as coisas vão se transformar na vossa vida. E, portanto, sobretudo a nível de conhecimento, viagens, enfim, transformações várias. Já na vossa imagem pública, um dois de espadas é uma carta, no mínimo, que vos traz fragilidade. Aliás, um dois de espadas é sempre estar mentalmente bloqueado. Isto pode ter que ver com a imagem que vocês querem projetar e a imagem que têm de vocês. E entre as duas há um conflito muito grande, que vocês próprios não sabem resolver. Mas é um conflito essencialmente mental. A percepção ou a dificuldade de percepção da vossa posição de poder não tem tanto a ver com a vossa real dimensão de poder. Tem a ver com a forma como vocês são percebidos e estão a perceber a situação que existe. Portanto, é aí que se joga a realidade. A nível dos amigos, o 5 de paus, no Grêmio, não é? Portanto, ali o Parlamento, agora o Grêmio, conflitos. Conflitos com amigos, dificuldades em estar com amigos, ou esses amigos estarem em dificuldade de estar convosco, muita conflitualidade a esse nível.
Portanto, o Grêmio também apresenta aqui com o 5 de paus, enfim, uma perspectiva de junho um bocadinho difícil. Já relativamente à espiritualidade, o 9 de copas indica que vocês vão estar muito mais para os outros do que os outros para vocês. Há aqui um desequilíbrio, claro. O 9 de copas, que é o anfitrião, tem muito aquela ideia de a pessoa estar tão focada em servir os outros que a páginas tantas esquece de si própria. Isso em espiritualidade pode ser percebido como aqui, de alguma forma, codependência, não é? Ou seja, vocês estarem codependentes de algo ou de alguém. Isso é limitador do ponto de vista espiritual. Bom, há aqui imensas cartas que mereciam esclarecimento: a Lua, o 2 de ouros, o 7 de espadas, os amantes, o 2 de espadas, 5 de paus, o 9 de copas, todas elas mereceriam, obviamente, aqui esclarecimentos ou desenvolvimentos, porque esta leitura é de facto muito rica. Mas eu terei que selecionar aqui necessariamente, tentar aqui explicar porque é que vou escolher essas cartas que me parecem aqui aquelas que necessitam uma explicação maior, porque são as mais confusas, digamos assim, do ponto de vista de se perceber exatamente o que é que está por detrás de. E não há dúvida que o 2 de espadas e o 2, os dois são sempre cartas que levam à explicação do que é que está em conflito, mas o 2 de espadas na imagem pública a mim parece-me absolutamente essencial se perceber. Depois, estaria tentado aqui entre as várias que aqui estão em perceber exatamente porque é que está a haver conflitos com os amigos ou porque é que estão numa posição de people pleaser a nível da espiritualidade, mas a que mais me desperta curiosidade, além do dois de espadas, é sem dúvida a que temos no palco, ou seja, o sete de espadas que nos aparece aqui, não é? Porquê? Porque de facto, sempre que há uma situação de traição, seja própria, seja autossabotagem, seja alguém que está a trair, não é? Ou ser agente ativo da traição, não é? Quer dizer, esta carta permite sempre todas essas opções, convém esclarecer, pronto, basicamente. Bom, vou então usar o Light Seers para fazer dois embaralhamentos de Shufflings ou ainda Riflings. Eu acho que Rifling faz mais sentido, porque isto realmente parece um bocado tiros, pelo menos o som, mas é interessante essas designações para o embaralhamento das cartas. Ok, então, começando então aqui com o sete de espadas no palco, perceber o que é que está aqui a acontecer, se é uma autossabotagem, se o que é que se passa aqui na situação, para perceber um bocadinho. E depois lá em cima, já agora coloco o dois de espadas. E é curioso, porque os dois eventos acabam por estar ligados, mas eu já explico. Ok, muito bem. Então, aqui o sete de espadas, nós temos um mundo, não é? E é curioso como, aliás, temos a roda da fortuna, peço desculpa, o mundo está aqui. Temos a roda da fortuna, o que significa que há aqui uma série de situações que estão a acontecer que não se sabe muito bem o desfecho ou para onde é que elas caminham. No entanto, elas têm a ver com a Lua. E é interessante como isto nos remete ali para a Lua, que apareceu na casa 2 nas questões económicas. Portanto, isto indica que pode ser uma questão económica. E pode ter que ver com esta questão económica e o que possa ou não possa acontecer com esta questão económica influencia diretamente os planos ou aquilo que se quer fazer. E então há uma sabotagem a esses planos. Eu acredito que isto seja mais uma autossabotagem, porque a Lua fala muito de caminhos interiores e, portanto, eu diria que o que aqui está não diz respeito a uma terceira pessoa ou uma terceira pessoa em relação aqui ao consoante. Eu acho que isto tem a ver com a própria organização em termos da forma como se apresenta do consulente, porque por um lado quer-se apresentar como um empreendedor, mas todos os acontecimentos que estão a acontecer ao mesmo tempo obriga a repensar o caminho interno. Há aqui uma série de coisas que precisam de ser limadas. E isto é o que está a forçar neste momento esta visão que é tida do sete de espadas, desta sabotagem que está a acontecer neste momento na imagem pública. Imagem pública, entenda-se, na imagem projetada, imagem de palco, imagem de energia que se traz para o mundo. Já na imagem de poder público, de instituição, que é o Parlamento, não é? Aqui temos o palco ali o Parlamento. No Parlamento nós temos uma referência direta precisamente ao palco, porque temos o sete de espadas, e é curioso como daqui se remete para, ou seja, do Parlamento se remete para o palco e do palco se remete para a banca, e como estas três acabam por estar associadas, e encontramos aqui um 6 de ouros, que é igual dar e receber, e um 6 de copas. E é curioso, porque isto remete-nos à infância, ou alguém familiar,
sei lá, um irmão, alguém de família, ou alguém de infância, ou alguém que é próximo desse ponto de vista. E ao termos aqui estes dois seis, de ouros e de copas, aquilo que eu diria é que a dúvida é entre dar e receber, manter uma situação de dar e receber, ou haver aqui uma reconciliação com alguém do passado. É esta a dúvida que pauta. Isto depois vai para a imagem pública que se tem, de si próprio e da forma como se projeta no mundo. E acho que estas duas energias, o dois de espadas no Parlamento e o sete de espadas no palco, estão intimamente ligadas e têm muito a ver com a força e imagem no mundo físico, ok? E que está aqui muito em discussão neste mês de junho de 2025. Espero que tenham gostado, Sagitários. Voltamos a ver em julho. Até lá, despeço-me cordialmente.